As igrejas reformadas, elas têm a sua origem, a sua base teológica no período da Reforma Protestante, né? E nós, como uma igreja batista de caráter reformado, nós, eventualmente, costumeiramente, nós retornamos ao pensamento de onde surgiram os reformados. Então, a partir de hoje e pelas próximas 4 ou 5 semanas, nós estaremos estudando aí os princípios da reforma, especificamente os conhecidos solas, né? Os 5 solas da reforma protestante. Então, nós teremos aqui um tempo de estudo e vai ser realmente um estudo, né? Vamos nos aprofundar um pouco nessa questão doutrinária para entender o que levou a igreja no século XVI a romper com o catolicismo romano e seguir naquela linha da reforma protestante. Então nós vamos, a partir de hoje, começar esse estudo. Vamos começar orando, pedindo a Deus sabedoria, porque é muita coisa que nós vamos ver hoje. Vou tentar ser o mais rápido possível, mas essa pressa talvez, obrigado meu irmão, atrapalhe um pouco a compreensão, não sei, mas vamos tentar o melhor possível aqui. Vamos pedir a Deus ajuda nesse momento. Pai querido, nós te louvamos por teres aberto os olhos da tua igreja num momento crítico da história, fazendo exatamente aquilo que o Senhor havia ordenado fazer. Eu peço que, assim como o Senhor iluminou a mente daqueles homens e mulheres que se voltaram para ti com fé na tua palavra inerrante, que também a nós o Senhor dispense a tua graça e nos dê conhecimento nas Escrituras, nos abra a mente para que possamos entender e nos fazer compreendidos, para que o nome do teu Filho Jesus seja exaltado esta noite. É o que pedimos na dependência do teu Santo Espírito, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, então vamos começar aí os 5 princípios da reforma protestante, dando início o primeiro, somente a Escritura. Você vai ver isso como dos livros de teologia, e eventualmente você vai ouvir o sola scriptura, que quer dizer exatamente isso, somente a Escritura. Nós vamos tomar por base o texto de 2 Timóteo 3, de 12 a 17, e esse texto vai servir de pano de fundo para o que nós vamos falar aqui, mas não será uma exposição desse texto, ele vai servir como um norte, mas não será necessariamente uma exposição. Então eu peço que você, em reverência a essa palavra, você se coloque em pé, para juntos nós lermos esse trecho da Escritura. Diz assim a minha versão: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Aí o versículo 16 especificamente é o tema da nossa mensagem de hoje. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Vamos repetir juntos aí o versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir,
para instruir em justiça. Amém. Pode sentar-se, querido. Então, nós vamos estudar exatamente sobre isso, a Escritura como a base para a nossa fé. É preciso você lembrar que durante a Reforma Protestante havia um grande debate, o que causou realmente todo o debate, toda a divisão teológica ali toda a divisão teológica foi causado com uma pergunta: o que o homem deve fazer para ser salvo? Você sabe o que é que o homem deve fazer para ser salvo? Não é? Existem duas posições. Na realidade, uma acrescenta a mais do que a outra. Nós cremos que o homem é salvo mediante a fé em Jesus Cristo, pela graça de Deus, e isso exclusivamente, somente por Cristo, somente por meio da graça. Os católicos romanos diziam também que o cristão era salvo por meio da fé em Cristo, mas que além da fé em Cristo, as obras eram importantes para a salvação, porque as obras garantiriam méritos para que a pessoa pudesse chegar ao céu. Então, a grande divisão na cristandade, e por isso que às vezes as pessoas não compreendem, pensam que o problema de católicos e protestantes, ou católicos e evangélicos, é a adoração a Maria, pensam que é a questão dos santos, mas na reforma isso era uma coisa de menor importância, não que não fosse importante, mas o cerne da discussão, a grande questão estava nessa pergunta: o que o homem deve fazer para ser salvo? As igrejas protestantes, elas diziam: o homem é salvo exclusivamente pela fé em Jesus Cristo, independentemente das obras. Qualquer obra é incapaz de garantir aceitação diante de Deus. Claro, se você já está aqui conosco há algum tempo, você já ouviu muito isso. Essa é a doutrina que nós defendemos aqui, e ela vem da boca dos reformadores, né? Roma, ao contrário, diz que quem disser que é somente isso é amaldiçoado. Nós estamos debaixo de uma maldição da igreja de Roma, que diz que não basta a fé em Jesus Cristo. Você precisa praticar ou viver uma vida santa para que você seja salvo. E daí surge a necessidade do purgatório, porque uma vez que nem todos alcançam esse padrão de pureza, né, na vida, aqueles que creem em Cristo, mas não chegam a uma produção suficiente, eles são colocados no purgatório, para que por meio das boas obras dos santos da igreja, essa pessoa, mediante orações dos que ficaram aqui, das celebrações de missa, possam acumular méritos, e esses méritos possam causar a aprovação dessa pessoa para o céu. Inclusive, uma vez eu conversando sobre purgatório com um católico romano, ele disse: não, você não entende o purgatório. O purgatório é só para quem já é salvo. Eu digo: como é que pode? Quem é salvo ainda vai puxar uma pena lá? Eu disse: porque você tem que ter os méritos para poder entrar na presença de Deus. Ou seja, a doutrina católica, ela enxerga a necessidade de você produzir para ser salvo. Os crentes da reforma diziam que você é salvo pela obra de Jesus somente, independentemente de qualquer coisa que você viesse a fazer ou pudesse fazer. Você não precisa de nada mais além da fé no sacrifício de Jesus. É claro que quando nós falamos isso, corremos o risco de ser mal interpretados, como se a fé em Jesus ela fosse dissociada de uma vida santa, e não é. O Espírito que está em nós é santo, e ele não habita numa vida porca. Entenda isso. Se o seu costume é uma vida porca, não é porque você veio à frente, não é porque você foi batizado, não é porque você chora quando o pastor prega, que você é aceito por Deus.
Na realidade, o Senhor alerta para muitos que vivem na iniquidade e que no dia do juízo serão surpreendidos com a sentença de exclusão. E eles vão dizer: mas Senhor, nós não pregávamos no teu nome, em teu nome nós não expulsávamos demônios, em teu nome nós não fazíamos grandes sinais e prodígios. Jesus disse: eu nunca conheci vocês, apartem-se de mim, vocês que vivem. O tempo verbal ali é da ideia de algo contínuo, né? Alguém que tinha o costume de uma vida de iniquidade. Iniquidade é toda injustiça, ausência de retidão na presença de Deus. Pastor, então eu tenho que ser perfeito para ser aceito no céu? Não, você tem que crer no sacrifício perfeito de Jesus. É o que Jesus fez que nos leva ao céu, mas a forma como você vive demonstra se você de fato crê ou não crê em Jesus Cristo. E aí James Montgomery Boyce, ele escreveu essas palavras aí, né? Sola Escritura. Ao usar essas palavras, os reformadores indicavam sua preocupação com a autoridade da Bíblia e expressavam que a Bíblia é a única autoridade suprema, não o Papa, nem a Igreja, nem tradições ou concílios de igreja, menos ainda instituições pessoais ou sentimentos subjetivos, mas tão somente a Escritura. Essas outras fontes de autoridade são por vezes úteis e talvez tenham seu lugar em certos casos, mas somente a Escritura é definitiva. Portanto, se qualquer dessas outras autoridades diferir dela, da Escritura, devem ser julgadas pela Bíblia e rejeitadas, e não o contrário. Aqui, como eu disse, se a questão principal da reforma com os católicos romanos era o que o homem faz para ser salvo, o fundamento que os reformadores tiveram é: vamos ver o que é que a Bíblia diz, vamos usar a Bíblia como nosso árbitro, vamos deixar que a Bíblia nos julgue. E aí os católicos romanos diziam: não, a Bíblia é insuficiente, a Bíblia não é clara, nós dependemos daquilo que a própria igreja interpreta para dizer o que é verdade ou não. Ou seja, se houver uma disputa em matéria espiritual, a Bíblia deve se submeter à opinião da igreja e não a igreja à opinião da Bíblia. Essa foi a causa formal que levou a reforma para frente, porque a igreja romana tinha uma posição: fé mais obras igual salvação. Lutero chega e diz: não, é justiça imputada por Deus por meio da fé em Jesus Cristo somente. Como é que a gente vai chegar a uma decisão para quem está certo? É você, Lutero, ou é o que a igreja tem ensinado? E aí é a questão exatamente da autoridade, quem tem razão. Por isso os reformadores logo defenderam a Escritura como fonte de autoridade, que qualquer doutrina em matéria religiosa deveria tirar a sua força do que a Bíblia diz. Por quê? Porque os homens são falíveis, porque as interpretações podem estar equivocadas, né? E que Deus nos deu a Bíblia para nos servir de lâmpada para os nossos pés, como diz o salmista. Então esse foi também um grande debate na Idade Média: quem é a autoridade final em matéria religiosa? Isso é muito importante, queridos, porque ainda hoje nós precisamos dessa certeza. Por exemplo, quem é a autoridade final na sua vida em matéria religiosa? É o pastor da minha igreja. Está errado, porque o pastor da sua igreja pode estar equivocado. Não é a nossa confissão de fé, está errado. A sua confissão de fé pode estar equivocada. Rapaz, é a Convenção Batista Brasileira, está errado, porque também a Convenção Batista Brasileira, formada por homens, pode entender errado. Quando nós vamos julgar qualquer questão de matéria religiosa,
nós temos que recorrer à autoridade da própria Escritura. Eu não quero dizer que o pastor ensina é errado, que a confissão de fé está errada, ou que a convenção batista está errada. Eu estou comparando essas fontes à fonte primária, que é a Bíblia. Todos nós aqui nessa igreja somos induzidos a examinar o que a Bíblia diz. O que é que a Bíblia diz nessa matéria, né? Inclusive, às vezes, há debates, porque há uma interpretação diferente. Por exemplo, há muitas pessoas que não concordam com a doutrina da eleição incondicional, que Deus, na eternidade, por seu próprio querer, escolheu aqueles que ele haveria de levar ao céu. E tem gente que debate, cria confusão, se intriga por conta disso. O que nós devemos recorrer à autoridade da Escritura. Calvino não é autoridade diante da Escritura. Lutero não é autoridade diante da Escritura. Nós todos devemos a nossa obediência à Escritura. Por quê? Veja de novo o que diz o versículo 16 daquele texto de 2 Timóteo, capítulo 3, que nós lemos. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Então, a Escritura divinamente inspirada, ela tem o seu propósito, tem a sua finalidade em nos ensinar. E nós precisamos desse ensino cada vez mais. Aí está essa declaraçãozinha: tudo na Bíblia, nada fora da Bíblia, nada contra a Bíblia. É um resumo assim bem simplificado dessa doutrina da sola Escritura, só a Escritura, né? Volta-se então à questão, é uma questão de autoridade. A Escritura, nós vamos ver aqui, é Deus falando aos seres humanos. Mas e quando há outras fontes de autoridade, como era o caso da Idade Média? E ainda hoje, quem possui a autoridade final em matéria de religião e prática? A Escritura ou a tradição oral, a igreja ou outras fontes? Sabe um ataque que nós temos hoje dentro da igreja evangélica? A igreja evangélica, não é da igreja católica não. Dentro da igreja evangélica são as revelações extrabíblicas. Hoje em dia, o princípio sola Escritura, ele está precisando ser renovado em muitas igrejas evangélicas, em que a autoridade da Escritura está ficando cada vez diminuída. Em favor de quê? Das revelações extrabíblicas, dos sentimentos, né? A Bíblia diz uma coisa, mas a pessoa faz uma interpretação psicológica de acordo com a moda ou aquilo que é mais interessante e não se importa com o que a Escritura diz. Eu me lembro de um tempo na minha vida, o pastor Sérgio também conhece esse tempo, em que nós visitávamos muitas irmãs que tinham a revelação, né? Tinham muitas irmãs. Eu me lembro de um que era no fim da caça e pesca, né? Pegava um ônibus, rapaz, era a praia caça e pesca, era depois da 31 de março, Praia do Futuro, né? No final da linha, meu irmão, só ia para lá quem tinha negócio. E às vezes a gente ia à noite, pegava um ônibus, descia no último ponto do ônibus para ir na casa dessa irmã para uma reunião de oração, né? E ali nós recebíamos umas palavras de revelação. Aquelas palavras de revelação, elas nem sempre, eu não me lembro agora, se alguma delas afrontavam alguma coisa da Bíblia. Mas o risco é que muitas vezes, e aí eu confesso isso para minha vergonha, que eu ficava na expectativa de ouvir alguma coisa, é Deus falando comigo. Diminuía a força da Escritura e eu ficava na dependência subjetiva de alguém que dizia que era Deus. Assim diz o Senhor. E mesmo que você diga, não, mas aí, claro, isso aí a pessoa tem que saber julgar e tem que dividir. Irmãos, isso nos atrai.
Nós somos seres religiosos por natureza, nós somos curiosos, nós temos um chamado e um atrativo para o lado oculto. Nós queremos saber do futuro, nós queremos saber o que a Bíblia diz, ou o que o Senhor reservou para nós, aquela vontade secreta de Deus. Muitas vezes nós queremos que o Senhor adiante e nos diga o que é, mas essa questão toda, ela fica bem equalizada se você colocar a Bíblia como a sua regra de fé e prática. Eu estava vendo um dia desse, esse TikTok, o bicho traz de tudo que presta e que não presta, né? Não sei se vocês já viram agora, pelo menos o meu algoritmo me trouxe esse cabo, um cabo que segura duas varinhas. Alguém já viu isso? O cara segura duas varinhas e diz assim: se as varinhas abrir é não, se as varinhas fechar é sim, né? Eu já tinha visto isso para negócio de achar água, né? Pois é, bota assim, a varinha abre, a varinha fecha. Pô, rapaz, pois tem um barbudo agora, veio no meu story lá do TikTok. Aí o cara fica perguntando as coisas, né? Aí eu digo: rapaz, deixa eu ver aqui o que é que esse cabo diz. É curiosidade mesmo, né? Aí ele diz assim: a Bíblia é a palavra de Deus? Aí o bicho abre, né? Ou fecha, dizendo que sim. Aí ele pergunta: tudo que a Bíblia diz foi Deus que disse? Aí o bicho abre dizendo que não. Eu digo: olha, aí é que mora o perigo, né? Como é que o povo diz? É aí que está o engano, o golpe está aí, né? É aí, porque na hora que você tira a autoridade da Bíblia, pronto, meu irmão, você não tem mais nada. Aí a varinha pode abrir e fechar 1500 vezes, porque aí você está confiando em quê? No que o barbudo está falando lá. Se as varinhas se mexem por ele, que a gente não vê ele mexer na varinha, não. As varinhas estão aqui, elas abrem e fecham. Mas aí você imagina quantas pessoas estão acreditando. E ele pergunta tudo. Pergunta se existe vida fora do planeta. Ele pergunta se todo mundo tem uma mesma alma, aquela ideia do todo mundo é um com o todo, né? Essa pergunta ela é muito complexa, e a varinha fica se mexendo, sim, que não. Eu digo: rapaz, eu que tenho um conhecimento da Bíblia, fico assim pensando: o que esse cara está querendo dizer? Quem não tem? O cara escuta um negócio desse, vê essa varinha se mexer, ele assume imediatamente que aquilo que está acontecendo no sobrenatural é uma manifestação de um conhecimento oculto que está sendo transmitido pelas varinhas dele. Foi contra isso, irmãos, que o Sola Escritura veio. Como diz aí o lemazinho lá do James Boyce: tudo na Bíblia, nada fora da Bíblia e nada contra a Bíblia. A Bíblia é a palavra final em matéria de religião. Algumas pessoas dizem, né, que existe reencarnação. Algumas pessoas dizem que os espíritos dos mortos falam com a gente, ou aparecem, falam, não sei o quê. E tem coisas, irmãos, tão esquisitas que a gente diz: rapaz, será se não é? Né? Se você já teve alguma oportunidade de ouvir alguma desses relatos, você talvez já tenha se deparado com coisas realmente muito, muito esquisitas. Eu já ouvi algumas coisas que eu fico assim: rapaz, o cão sem vergonha, né? Porque diz as coisas certinho, fala. E quem não tem a luz da Escritura se deixa levar. Tem agora também outro que, rapaz, esse meu TikTok é o cão mesmo, viu? Tem um motorista de táxi, não sei se vocês já viram, que ele é um médium. Ninguém viu, né? Essas coisas só acontecem comigo. Só é o TikTok, deve ser do cão mesmo, porque só vem essas coisas do meu lado. Aí o motorista está dizendo assim: eu sinto que vocês acreditam em médium? As pessoas brincam, né? Não acredito. Ou eu acredito, não me importa. Aí diz assim: rapaz, você perdeu alguém aqui, eu sinto que tem alguém. Aí o cara disse o nome do pai do sujeito. Isso aqui não foi mutretagem para ganhar like no TikTok, né? Mas aí tá lá e diz o nome do cara. O cara já se desmancha.
Você perdeu o seu pai, entra num táxi e o cara diz: o nome do seu pai era Jerry, né? Aí o cara já, né? E você teve um filhinho, eu vejo aqui que tem uma energia de uma criança. Vocês perderam um filho novinho recentemente. Eu perdi meu bebê. Aí começa a chorar. Aí começa a dizer coisas que você fica assim: mas rapaz, que coisa. Se você tem a Escritura e você confia na Escritura, que a Bíblia diz que aos homens está destinado a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Se você acredita na Escritura, quando Jesus fala que está posto um grande abismo entre os que morrerem estão no inferno e os que morrerem estão no céu, e que não recebe-se autorização para voltar à terra, né? O Abraão disse: eles têm Moisés e os profetas, eles têm atenção ao que a Bíblia diz. Não, é melhor mandar alguém lá para dizer para eles, para não cair aqui nesse lugar de tormento que eu estou. Então, se você tem a Bíblia, você sabe que essas manifestações que acontecem e que são surpreendentes, elas não podem ter origem divina, elas são engano, não é? Se você tem a Bíblia, mas quando você não tem isso, daí, queridos, a importância de nós nos assentarmos, nós nos alinharmos com a declaração dos reformadores, somente a Escritura. Rivais da autoridade final da Escritura. Durante a Idade Média apareceram essas daí: a tradição oral, a igreja romana, os credos, concílios da igreja e os pais. Esses pais aí são a primeira leva, né, de teólogos católicos romanos. A gente não pode nem dizer assim necessariamente romanos, mas que tinham os escritos mais próximos dos apóstolos de Cristo. Então são os pais apostólicos, às vezes chamados, né? Então, quem é no final que dita a verdade? Quem pode dizer a verdade em relação ao que a Bíblia diz? E aí nós vamos ver, primeiro, essa questão da autoridade. Roma honra a igreja e a tradição acima da Escritura, enquanto o anabatismo, que não é os batistas, né? Enquanto o anabatismo tem apreço pela palavra interior. E aqui é uma das coisas que chama a atenção. Os anabatistas, eles desprezavam a Escritura e diziam assim: depende muito do que o Espírito Santo fala com você. Esse misticismo era comum nos anabatistas, né? Por isso que nós batistas não temos ligação com os anabatistas. O que nós temos de comum com eles era o rebatismo, por isso que eram anabatistas. Mas a teologia era bem diferente em relação a muitas coisas, e essa era uma. Os anabatistas acreditavam no misticismo, em que a pessoa era guiada pelo Espírito Santo. A Escritura poderia ser usada pelo Espírito para lhe revelar alguma coisa, mas ela era até dispensável, porque o que importa era a sua vida individual com o Espírito Santo. Vê como isso acontece também nas igrejas hoje em dia. Tem muita gente que dá mais valor a uma manifestação, aspas, do Espírito Santo do que a exposição das Escrituras. Tem muita igreja que, se o cabo gritar, se o cabo rodopiar, se o cabo disser umas línguas estranhas, a pessoa se sente muito mais, aspas, cheia do Espírito, do que você pegar um texto bíblico e fazer a exposição e a aplicação daquele texto. Graças a Deus que mais e mais pessoas têm sentido a necessidade da pregação expositiva. Há muitas igrejas que estão voltando ao princípio da reforma, né? Cansaram de tanta loucura, estão voltando para a palavra, querem pastores que preguem a palavra, querem pastores que exponham a palavra, que tragam a palavra para a sua vida, mas não com aquelas frases de efeito, né? Ontem eu estava também assistindo um desses pastores modernos, um menino mesmo, mas assim, a Bíblia estava lá,
mas era uma palestra em que ele conversava com as pessoas e circulava por todos os caminhos, mas o texto bíblico não era explorado. E as pessoas assim, admiradas, ele até estava pregando sentado, eu digo, está um verdadeiro judeu, né? Assentado, assentou-se Jesus para ensinar, e ele copiou isso aí. Eu morro de vontade de pregar sentado, irmão. No tempo que eu tive aquela hérnia de disco, né? Eu fiquei aqui sentado, os irmãos colocaram um sofazinho e eu sentava aqui e pregava. É legal pregar sentado, dá-se uma intimidade maior com o público, né? Mas ele estava pregando e a Bíblia foi assim, meio que, bom, é culto, né? Então vamos trazer um pouquinho aqui de escritura, e depois esqueceu-se a Bíblia e foi-se adiante com o pensamento dele. Então, olha lá, Roma, a igreja romana, honra a igreja e a tradição acima da escritura, enquanto o anabatismo tem apreço pela palavra interior, o que o Espírito Santo está me dizendo, às expensas da palavra externa da escritura. No catolicismo romano, a precedência da igreja sobre a escritura eventualmente levou ao dogma da infalibilidade papal. Isso aqui é muito importante, porque há um dogma, não é uma doutrina, não cabe discussão. Se você é católico, você aceita isso, não tem espaço, e essa é uma das razões, irmãos, porque quando a gente vai evangelizar um católico, se for um católico, vamos dizer assim, pé duro, ele vai dar atenção ao que a Bíblia fala. Os católicos mais católicos, né, que são melhor preparados na sua doutrina, eles não aceitam o que você fala. Por quê? Porque para eles a autoridade não repousa no que a Bíblia diz, a autoridade repousa no que o Papa e os concílios dizem. Tem um padre aí, padre Paulo Ricardo, parece, né? É o careca, né? Você, quando escuta ele falar, você vê muito isso. Ele é muito seguro no que ele fala as coisas e tal, por quê? Porque ele está totalmente por dentro da teologia católica romana. A autoridade final está no Papa, a autoridade final está na tradição da igreja, a autoridade está nos concílios. Tem, porque esse assunto ele é muito interessante, porque há coisas que nós evangélicos e os católicos concordamos ao pé da letra, né? Essa não é uma delas. Mas, por exemplo, a questão da autoridade, os católicos declaram, eu estive lendo hoje o catecismo da Igreja Católica, e o que ele fala a respeito da palavra de Deus, você diz assim, rapaz, parece os nossos teólogos falando. O catecismo fala, né? Só que aí aquele negócio, coloca uma pitadazinha, né? Merece a mesma reverência a palavra de Deus e o ensino dos apóstolos, a tradição, pelo magistério da igreja e tudo mais. Acaba, eu não sei se eu coloquei aqui, eu acho que não, uma passagem do catecismo, não coloquei não. Existe uma passagem no catecismo deles que fala exatamente assim, fala bem da escritura, que foi Deus, inspirou homens santos, a mesma coisa que a gente fala. Aí ele fala alguma coisa a respeito do dogma da infalibilidade papal e o papel da escritura em relação à igreja. Diz que a tradição oral e a escritura, as duas em pé de igualdade, devem ser recebidas e reverenciadas. Ora, se eu pego a escritura e a tradição oral, que só quem diz o que é a tradição correta é a própria igreja, acaba dizendo o seguinte, que a escritura está sujeita ao que a igreja está falando. Então, se a igreja errar, que eles dizem que é impossível, porque recebeu o Espírito Santo, então o que a igreja fala é Deus falando. E aí a gente vai ver aqui, se tiver tempo,
como essas declarações anulam a suficiência e a necessidade da igreja. E aí eu volto a dizer, tem pontos que os católicos e os evangélicos concordam. Nós dois cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é Deus falando, mas a forma como nós recebemos essa informação é diferente dos dois lados. Nós, reformados, dizemos que a Bíblia é suficiente, nós dizemos que a Bíblia tem autoridade, nós nos sujeitamos a ela, o que ela disser, assim é. E o católico diz assim, é a palavra de Deus de acordo com a interpretação do magistério da igreja. No final, você tem o sola escritura ou sola eclésia, né? Você tem que escolher se você escolhe a escritura ou você escolhe a interpretação dada pela igreja, né? Mas vamos lá aqui, só ver se a gente conclui isso aqui. No catolicismo romano, a precedência da igreja sobre a escritura eventualmente levou ao dogma da infalibilidade papal. Ubi papa, ubi ecclesia. Onde está o papa, aí está a igreja. Aqui, materialmente, a escritura é desnecessária. Se você tem o papa e o papa é infalível, o que o papa disser está dito. Se a Bíblia diz X e o papa interpreta Y, ninguém vai dizer, ei, mas a Bíblia está dizendo X, cala a boca, o papa não já disse que é Y. Pronto. Essa, vamos dizer assim, foi uma os primeiros debates de autoridade sobre quem está certo na reforma. Por isso que os reformadores, desde logo, defenderam a escritura como autoridade, porque se o Lutero estava dizendo, a salvação é um dom gratuito de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, e o Papa estava dizendo, a salvação é um dom gratuito de Deus mediante a fé de Jesus Cristo e os méritos pessoais das pessoas. Alguém está certo e alguém está errado. Ou o Papa está certo ou Lutero está certo. Lutero diz, vamos para a escritura. O Papa diz, mas não precisa não, está aqui eu. E aí há essa divisão. Contra essa posição, os reformadores posicionaram sua polêmica doutrina dos atributos da Escritura: autoridade, necessidade, suficiência e perspicuidade ou clareza, né? Tirado aí de Hermann Bavinck, em homenagem ao reverendo, dogmática reformada, né? Agora vamos ver aí o que é que acontece quando a Bíblia não é a única regra de fé e prática. Eu listei aí, eu parei de listar, meus irmãos, porque era tanta coisa. Na 26 eu parei. Como a autoridade não dependia da Bíblia, mas sim da interpretação papal, começa as preces para os mortos e o sinal da cruz, as velas de parafina, a veneração aos anjos e santos mortos, a missa como uma celebração diária, a adoração a Maria, Mãe de Jesus, e o uso do termo Mãe de Deus. Os padres passam a se vestir diferentemente dos leigos. São tradições que foram aceitas na igreja romana a partir dessa revelação. Está na escritura? Está não, mas isso é a tradição dos apóstolos, isso vem de longe, isso não basta isso aí. E foram sendo recebidas e ficaram, né? Doutrina do purgatório, o latim como língua das orações. Rapaz, esse povo é interessante. O latim, para nós, claro, é algo sem sentido, né? Porque acha que ninguém fala latim, né? Ninguém lê em latim. Daquele tempo também não. Enquanto isso, Paulo diz lá, ao falar das línguas estranhas, em 1 Coríntios 14, né? Diz que é melhor que haja uma palavra numa língua conhecida do que 10.000 numa língua desconhecida. Aí os caras parecem que assim, rapaz, nós vamos afrontar, vamos fazer afrontado mesmo. Aí, em vez de fazer a missa na língua das pessoas, para que as pessoas entendam, vão fazer a missa em latim. E aí ninguém entendia.
E dizem aí que inclusive queriam voltar, né? Um tempo desse aí queriam voltar. E o padre fazia ainda a missa de costa para o povo, ou seja, ele falava para o altar e o povo de costa, observando as costas do padre. E isso também é uma coisa que, se você procurar, cadê? Vamos ver na Escritura. Onde é que isso está na Escritura? Aí você não encontra. Aliás, se você fizer uma exegesinha assim mais cuidadosa desse trecho de 1 Coríntios 14, você acha o contrário. É melhor que você fale numa língua que o povo entenda, do que você falar numa língua totalmente desconhecida. A Bíblia ensina que oremos a Deus apenas. Na igreja primitiva nunca houveram, se houver aí ficou por conta deles, orações dirigidas a Maria, nem aos santos. Começou na igreja romana cerca de 600 depois de Cristo. Lá, o ato de beijar os pés do Papa, o poder temporal dos papas, a veneração da cruz, imagens e relíquias. E aqui o autor aí dessa lista, ele lembra bem, né? Isso é idolatria. Se você parar para pensar um pouquinho, né? Que eles chamam a veneração, né? Aí você tem lá, olha, esse aqui foi um dos pregos da cruz de Cristo, aí todo mundo se ajoelha. Você talvez que tenha vindo do catolicismo, lembra daquela sensação que a pessoa tinha de passar a mão no ídolo, né? na imagem, que a pessoa queria passar a mão. No meio de uma procissão era importante você tocar. Isso são atos típicos de idolatria, mas vieram para dentro da igreja cristã. Por quê? Porque a autoridade da Escritura não era considerada. Água benta, veneração de São José, batismo dos sinos, eu coloquei aí, mas não sabia nem quem tinha esse negócio. Canonização dos santos mortos, a missa como um sacrifício, o celibato dos sacerdotes, o rosário, o terço, a venda de indulgências, a transubstanciação, confissão dos pecados, adoração à hóstia. E aí eles dizem, né, justifica. A hóstia é um pedaço de trigo, né? Mas aí, se o sacerdote disser lá as palavras, ela se transforma no corpo de Cristo. Olha, se é o corpo de Cristo, ela merece adoração. Aí você imagina, rapaz, onde é que na Bíblia tem que uma coisa física, como um pedaço de trigo, um pedaço de pão, é digno? Eu conversando com a questão do purgatório com ela, e em seguida essa questão das imagens, ela disse, olha, mas não é, porque você sabe que o próprio Deus mandou fazer imagens. Aí deu 2 exemplos, né? Mandou colocar os querubins sobre a arca, né? Querubim, é imagem, Deus mandou colocar sobre a arca, e mandou fazer a serpente de bronze, outra imagem. Você está vendo? A igreja não está criando. Está aí, Deus proibiu as imagens, mas Deus fez as imagens. Aí certo, vamos por partes. Primeiro, segundo João, capítulo 3, aquela serpente de bronze no deserto era um tipo de Jesus Cristo. Vão olhar, aqueles que estavam picados pelas cobras olhariam para a serpente e ficariam curados. Era necessário fé para que você, com a picada na perna, olhasse para uma serpente de bronze e cresce que ia ficar curado, não era? E Jesus vai dizer lá em João capítulo 3, que assim como Moisés ergueu a serpente do deserto, importa que o Filho do Homem seja erguido também. Então Deus estava ensinando aquele povo uma figura para que quando o Messias chegasse eles pudessem entender. E o que foi que aconteceu com aquela serpente de bronze? O povo nojento que se desvia para a idolatria passou a adorar a serpente de bronze, que teve que ser desfeita, porque o povo, usando de uma figura lícita que Deus criou para apontar para o seu filho, o povo descambou para a idolatria. Aí eu disse, isso daí já deveria servir de alerta,
que qualquer imagem, ainda que tenha uma boa intenção, como era a que Deus tinha, pode gerar no homem corrompido o desejo da adoração, que é o que a gente vê em relação às imagens hoje em dia. E quanto aos querubins na arca, você não sabe, talvez saiba, mas eu vou lhe lembrar. Apenas uma pessoa penetrava no lugar onde estavam os querubins naquela arca. O sumo sacerdote, uma vez por ano, com sangue para a expiação do pecado da nação. Não era algo que estivesse em qualquer igreja, em qualquer sinagoga, para que as pessoas entrassem, os querubins aqui tão bonitos, gente, esses querubins. Não. Era algo extremamente privado e tinha uma finalidade, porque os querubins representavam ali a glória de Deus, a santidade de Deus, e o sangue era colocado ali, para lembrar que aquele lugar era santo. E só quem tinha essa visão era o sacerdote. O povo não tinha contato, porque quando o povo teve contato com alguma coisa, acabou descambando para a idolatria. Da mesma maneira, os católicos, tendo essa orientação de que poderiam ter as imagens nos templos, fizeram, talvez até com boa intenção. Não, vai servir para educar o povo que não sabe ler, mas gerou o quê? A adoração ao ídolo. Mesmo que eles, não, mas não é adoração, isso não é adoração. Meu amigo, você tem uma imagem, diante dessa imagem as pessoas se ajoelham, diante dessa imagem as pessoas fazem oração. É só uma guerra de palavras. Você chama veneração e a Bíblia chama idolatria. Mas a função mesmo, ainda, e alguns padres eu já ouvi que eles dizem que aí a culpa é do catolicismo popular, as pessoas que não entendem. Eu digo, rapaz, é muita falta de caridade, como eles gostam de usar, porque se uma pessoa só, pela sua simplicidade, se desvia a adorar uma imagem, isso já seria suficiente para não ter nenhuma imagem dentro da igreja, já seria suficiente, mas é admitido. Então sempre o quê? O problema da autoridade final. Aí tem esse texto de Marcos 7, 5 a 13, que é muito conhecido, aquele em que os fariseus reclamavam do Senhor porque os seus discípulos comiam com as mãos sujas, iam para o mercado e voltavam e tomavam alimento sem ter que tomar aquele banho de purificação. Os fariseus eram muito zelosos, porque eles não queriam se contaminar com nada. Podia ser que nessa saída eles tocassem em alguém impuro, um leproso que eles não sabiam, ou que pegasse alguma coisa suja, imunda, talvez tocassem em alguém que não estava puro ritualisticamente, e eles tinham muito cuidado para não se contaminar. Então, quando chegavam das suas saídas do mercado e tudo, eles tinham banhos, banhos bem cuidadosos para não se contaminar. Aí os discípulos chegavam, pegavam o pão, comiam, os bichinhos pescador acostumados a comer de qualquer jeito, e eles achavam que se Jesus queria ser um rabi, os discípulos dele estavam dando mau exemplo, e usaram então essa questão aí para discutir sobre a tradição, que era uma tradição, não há um mandamento de que se deva se lavar quando sair do mercado, e o que falou. Aí veja aí, Marcos 7, 5 a 13. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele, Jesus, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes:
bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, certamente morrerá. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição. Eu acho esse exemplo do Evangelho algo assim gritante. O Senhor estava falando com antecedência do que nós veríamos na história da igreja. Muitas tradições humanas acabam invalidando o mandamento de Deus. Ou seja, Cristo recorre ao sola Escritura. O que é que Moisés falou? Mas vocês estão mudando. Moisés diz que o homem deve honrar o seu pai e sua mãe. E vocês criaram um jeitinho. Vocês disseram assim: se você disser, olha, o sustento que eu ia dar para o meu pai e para a minha mãe é uma oferta para o Senhor, então ele já não é obrigado a dar aquele dinheiro para sustentar o pai e a mãe. Pela tradição de vocês, pelo jeitinho de vocês, vocês estão invalidando um claro mandamento de Deus. Então veja que o próprio Senhor colocou a Escritura acima da tradição. A forma como o judeu interpretava a Escritura tinha que se submeter à Escritura e não o contrário. Olha, a Escritura diz que você deve ajudar seu pai e sua mãe, mas vamos dar aqui um jeitinho, né? Se você der a oferta para o templo, então está livre da obrigação de sustentar o seu pai e sua mãe. Ora, está invalidando a palavra por causa da tradição. E foi exatamente isso que nós vimos acontecer na Idade Média. Aliás, por toda a história, até hoje em dia, o último dogma católico é de 1950. Então, século XX já, a Assunção de Maria, né, é um dogma. Se você é católico, você tem que aceitar que Maria corporalmente subiu aos céus, está assentada nos céus corporalmente, né? Se você é católico, você tem que aceitar. A disputa entre a Escritura e a tradição, o texto aí de Deuteronômio, veja o que o Moisés fala ao povo: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos, e ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deleitando-te, e deitando-te, e levantando-te, e escreve-a nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. É interessante que Moisés ordena aos pais para transmitirem o quê? Essas palavras que Deus havia dado. A cura para a desobediência era o conhecimento da Escritura. E também aqui o alcance era geral. Não era algo que somente os sacerdotes, os levitas tinham acesso à palavra de Deus. Não, os pais eram incentivados a ensinar os seus filhos com as palavras que Deus dera a Moisés. E ele usa muitas atividades normais, comuns, para mostrar que isso deveria ser rotineiro e não uma coisa extraordinária. Não, é só no Shabat, quando a gente for na sinagoga, é que nós vamos ensinar a palavra de Deus. Não, meu filho, você vai ensinar os seus filhos assentado em casa, andando pelo caminho, deitando, levantando. O povo judeu era incentivado a viver conhecendo a palavra de Deus. Deuteronômio 32, 46: disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testificam entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei.
Pronto, eu coloquei aqui, eu não fiz a citação, mas isso é o que diz o Catecismo da Igreja Católica. Olha aí, ó. O encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou contida na tradição, eles já estão dizendo, né, que a tradição contém a palavra de Deus. Foi confiado só ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo, isto é, aos bispos, em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Ou seja, por isso que eles dizem lá, né? Onde está o Papa, aí está a Igreja. A palavra de Deus que está na Escritura e na tradição só é válida se for interpretada pelo Papa, aqueles que estiverem em comunhão com o Papa. 86. Todavia, olha que interessante, todavia este magistério não está acima da palavra de Deus. Esse só aí, rapaz, que legal. Não está acima da palavra de Deus, mas sim ao seu serviço, ensinando apenas o que foi transmitido, enquanto por mandato divino e com assistência do Espírito Santo, a ouve piamente, aguarda religiosamente e a expõe fielmente, aurindo deste depósito único da fé, tudo quanto propõe a fé como divinamente revelado. Então o 86 diz assim: o magistério não está acima da palavra de Deus, né? Aí o 88 diz: o magistério da igreja faz pleno uso da autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas. Ou seja, ele não está acima da palavra de Deus, mas quando ele define um dogma, acabou. No final, quem manda? O magistério da igreja, não é a Escritura. O magistério da igreja faz pleno uso da autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas, isto é, quando propõe, de um modo que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé, né? Ou seja, a Escritura, o magistério não está acima da Escritura, mas quando o magistério traz um dogma, obriga todo mundo. Então quem é a autoridade aqui? É a Escritura ou o magistério da igreja? É o magistério da igreja, né? E isso, queridos, foi a luta dos reformadores para defender que a salvação era exclusiva por meio da fé em Jesus. Primeiro eles tiveram que alicerçar. Sabe por que nós estamos falando isso? Porque a Escritura diz isso. O Papa pode dizer outra coisa, o Concílio de Trento pode dizer outra coisa, mas a Escritura nos diz isso. E é por isso que nós ficamos, né? Lutero tem aquela célebre frase dele, que a menos que ele fosse convencido pelas Escrituras e pela lógica, ele não arredaria o pé da sua posição, que era a salvação exclusiva pela fé em Jesus Cristo. Como nós, batistas, respondemos a essa disputa? Nossa confissão de fé diz, olha lá, perceba também que a confissão de fé, as três que eu vou citar aqui, elas são todas, a primeira coisa que elas fazem, elas defendem a autoridade da Escritura. Todas as três. A Confissão de Fé Batista de 1689, a Sagrada Escritura é a única, suficiente, certa e infalível regra de todo conhecimento salvífico, fé e obediência. Eu não vou ler tudo para a gente não ficar mais cansativo, vou deixar só isso aí. Confissão de fé, a Sagrada Escritura é a única, suficiente, certa e infalível regra de todo conhecimento salvífico, fé e obediência. A Confissão de Westminster, ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem de tal modo a bondade, sabedoria e o poder de Deus que os homens sejam inexcusáveis, todavia não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessário à salvação. Por isso, agradou ao Senhor em diversos tempos e diferentes modos revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne,
contra a maldade de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda a sua vontade revelada. Isso torna as Escrituras Sagradas indispensáveis, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar sua vontade ao povo. Mais uma vez, a Confissão de Fé de Westminster, repetindo a palavra dos reformadores, ela declara que a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, são indispensáveis. A autoridade, a Escritura Sagrada. E a última confissão da Reforma, que eu vou trazer aqui para vocês, a segunda confissão helvética, que é de 1592. Ela é anterior à confissão de Westminster e ela é anterior à confissão batista de 1689. Olha o que ela diz: da Sagrada Escritura como a verdadeira palavra de Deus, Escritura canônica. Cremos e confessamos que as Escrituras canônicas dos santos profetas e apóstolos de ambos os testamentos são a verdadeira palavra de Deus e têm suficiente autoridade de si mesmas e não dos homens. O próprio Deus falou aos patriarcas, aos profetas e aos apóstolos, e ainda nos fala a nós pelas santas Escrituras. E nesta Escritura Sagrada, a Igreja Universal de Cristo tem a mais completa exposição de tudo o que se refere à fé salvadora e à norma de uma vida aceitável a Deus. E a esse respeito é expressamente ordenado por Deus que a ela nada se acrescente ou dela nada se retire. A Escritura ensina plenamente toda a piedade. Julgamos, portanto, que destas Escrituras devem derivar-se a verdadeira sabedoria e piedade, a reforma e o governo das igrejas, também a instrução em todos os deveres da piedade, enfim, a confirmação de doutrinas e a refutação de todos os erros, assim como todas as exortações, segundo a palavra do apóstolo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, etc. E ainda, escrevo-te estas coisas, diz o apóstolo a Timóteo, para que fiques cientes de como se deve proceder na casa de Deus. Então a gente vê aí que era um baluarte dos reformadores, a defesa da Escritura, somente a Escritura, somente a Escritura. E nós também devemos guardar o mesmo princípio. Eu vou parar hoje aqui e na semana que vem nós vamos continuar com as características da Escritura Sagrada, que são autoridade, necessidade, suficiência e clareza. Nós vamos estar vendo, não na próxima sexta, que eu vou estar viajando, o pastor Sérgio vai estar, a não ser que ele queira terminar aqui, tá? O material está à disposição, né? Mas para também não dar mais tempo, tem muita coisa para ser colocada agora, mas vamos continuar vendo agora as características da Escritura. Porque para os reformadores a palavra de Deus bastava. E aí nós vamos ver, primeiro pela sua questão de autoridade. Ela é Deus falando com os seres humanos. E se Deus falou, meu irmão, é melhor que você ouça. Se você não ouvir, você não está dando ouvidos ao que Deus está falando. Então é a questão mesmo da autoridade. Clareza, necessidade e suficiência da palavra de Deus. Nós vamos ver na sexta, daqui a 15 dias, se Deus permitir, vamos continuar para encerrar esse primeiro tópico, né? Eu estava desconfiado que não ia dar tempo, né? São 36 slides, nós chegamos ao 20º, né? Então, só aí já haveria mais outra hora para continuar com o que nós temos aqui. Então, graças a Deus, quero só encerrar dizendo aquilo que foi falado no comecinho, né? Tudo na Bíblia, nada fora da Bíblia e nada contra a Bíblia. E destacar para os irmãos o seguinte: nós estamos descansando sobre os ombros dos gigantes, irmãos cristãos que deram a vida em defesa desse princípio, preferiram morrer a negar a autoridade da palavra de Deus.
Queridos, e nós temos acesso. Hoje em dia, no bolso, você carrega a Bíblia Sagrada. Todo celular tem uma Bíblia, né? Se o seu não tem, ou ele é muito velho, ou você é descuidado. Mas todo celular você pode ter a Bíblia. E quantas vezes a gente despreza esse tesouro precioso, que nos indica o caminho, que nos livra dos erros, né? Que nos mostra o caminho da salvação. Não há nenhuma desculpa para que nós cristãos no século 21 não priorizemos a Escritura como a nossa única regra de fé e prática. Que o Senhor nos abençoe e nos faça cuidadosos com a sua palavra. Amém? Chamar o pastor Sérgio, descontar aqui o que ele faz comigo, vai dar graças e encerrar aqui o nosso culto. Vamos nos colocar em pé, queridos? Vamos orar, amados. Santo e eterno Deus, nós agradecemos ao Senhor por podermos estar aqui na tua casa e aprendermos mais a respeito das Sagradas Escrituras, da tua palavra, sermos ensinados a respeito dela. E agora, ao sairmos daqui, pedimos que o Senhor também seja conosco, nos levando em paz aos nossos lares, nos guardando, nos protegendo e livrando de todo mal. Dá-nos uma noite de paz, um sono tranquilo e reparador. Nós oramos assim no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.